O segredo da literatura é você conseguir pegar essa vida cotidiana, Sim. que nada tem de grandiosa, acho que a gente não acha, e descobrir nelas pepitas de ouro da dia a experiência, dia. do dia a dia, que isso é que tem. Isso é que faz o cronista, por exemplo. Fico vendo, o Rui Castro está escrevendo umas crônicas maravilhosas na Folha. Ele consegue pegar umas coisas que são aparentemente bobagens. Hoje ele escreveu uma sobre o Museu da Língua Portuguesa, que está na ortografia antiga. Então ele escreve uma crônica sobre a trema, né, o fim da trema. Né, Pô, você vai falar um detalhe do detalhe do detalhe da língua. Mas ele faz uma coisa maravilhosa com essa questão da trema. Ele pega aquela música da Bossa Nova, o patinho que faz quen-quen, e sem a trema o patinho faz quem-quem. Absolutamente sem graça. O sujeito tem a sensibilidade para pegar essa miudeza mesmo. Então o quadrinho brasileiro acho que consegue fazer isso. Não digo que seja o único. O quadrinho argentino é de muito boa qualidade, mas essa descoberta por nós mesmos do quadrinho brasileiro é uma marca dessa década. E uma coisa que eu falo demais, hein? Cuidado. Não, perfeito. Uma coisa que eu discuto aqui, algumas pessoas me dizem o seguinte, alguns entrevistados, alguns artistas, editores, me dizem que a gente está no caminho de ter uma identidade nos quadrinhos. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a gente já tem essa identidade. A gente tem uma veia de humor muito forte dentro dos nossos quadrinhos, que é uma coisa que o brasileiro consegue rir da própria desgraça. Coisa que eu não vejo isso em nenhum lugar do mundo, né? O brasileiro faz piada com desgraça, né? Morre o ídolo, a gente que nem aconteceu com o Ayrton Senna, que era um grande ídolo, uma pessoa respeitada no mundo todo, né? Levando a bandeira do Brasil para todo lugar, ele morreu 10 minutos depois, já tinha a piadinha dele na internet, né? A gente consegue rir da desgraça, a gente consegue fazer piada com tudo, e ao mesmo tempo a gente tem a sensibilidade de fazer quadrinhos como o Moon e o Ba, né, com uma história genuinamente brasileira, e ganhar o Eisner, que é o maior prêmio da história em quadrinhos no mundo, né, como reconhecimento de um roteiro, de uma história genuinamente brasileira, passada no Brasil, com personagens brasileiros, que não tem nada a ver com nada, né? Tem nada a ver com um personagem universal. Ele não é universal, ele é brasileiro. É que é o Day Tripper, né? É o nome só aqui, porque eles falam lá, mas aquilo é genial, o sujeito que morre várias vezes. Exatamente. Várias mortes, aquele quadrinho é genial. Mas isso, eu estudei o Ângelo Agostini, você falou do Ângelo Agostini, que é um cartunista brasileiro que atuou entre 1860 e 1908, ou seja, 150 anos atrás. E a descoberta, que não fui eu que fiz, mas muita gente fez, mas eu resolvi fazer um estudo da obra dele, é que ele fazia isso no século XIX. Ele falava sobre o cotidiano do Rio de Janeiro, sobre a sorveteria, sobre os escravos, sobre aquela vida que você tinha, o centro do Rio cheirava a urina, então ele falava disso, essa cidade cheira mijo, isso aqui, sabe? Essas coisas que você descobre numa narrativa desse tipo, assim como você descobre lendo Machado de Assis, lendo Alencar, lendo Joaquim Manuel de Macedo. O Agostini não só é um grande cartunista, um grande quadrinista, mas uma fonte de pesquisa histórica impressionante. Eu tive a felicidade de comprar num sebo a maior parte das revistas que ele fez. As revistas eram jornais encadernados e tal. E eu quero fazer um outro livro sobre ele, porque esse é um estudo, esse é o meu doutorado, minha tese de doutorado, sobre o Rio de Agostinho, para ter o nome do livro, que é sobre como é que ele via o Rio de Janeiro. Porque ele estava diante de uma paisagem maravilhosa, acho que era uma das paisagens mais lindas do planeta, agora numa sociedade atrasada, escravocrata, cheia de doenças, febre amarela, tal, e esse contraste é que está em toda a obra dele, ele consegue ter essa sacada que os quadrinistas hoje têm. Então talvez o primeiro quadrinista moderno brasileiro tenha sido Agostini. Você falou, isso já existia? Já existe há 150 anos. É que a gente tem aqui a publicação do super-herói, do Tio Patinhas, que tudo bem, faz parte da cultura. Mas essa recuperação do cronista brasileiro em quadrinhos, isso existe há 150 anos. É que se perdeu em um determinado momento da nossa história, se perdeu. Aí os fanzineiros já nos anos 80, final dos anos 80, começaram a resgatar isso. E esses fanzineiros hoje são os grandes produtores de quadrinhos independentes no Brasil, né? Você pega o quadrinho brasileiro, tem um quadrinho que devia ser reeditado, que foi feito pelo Milor Fernandes e pelo Péricles, que foi publicado nos anos 70 depois aqui, era Ignorabus, não sei se conhece de nome só. É um quadrinho que era publicado no Diário da Noite, no Globo, não sei. Era uma tira em quadrinho,
que era uma coisa totalmente anárquica, uma coisa genial. Isso alguém precisa publicar de novo, porque é um quadrinho surrealista. Ele saía todo dia. Então entra o personagem da vida real. Eu lembro que o Dorival Caymmi entrava a Carmen Miranda, aí entrava personagens fictícios e tal. Era uma zona, mas era um quadrinho assim, profundamente brasileiro nesse sentido. Quer dizer, pegava o nosso besterol, muito antes, nos anos 80 ficou famoso o besterol, e botava em quadrinho. Isso é o fascinante. O fascinante é descobrir, né? Você estava me mostrando aí os quadrinhos que você os recebeu. Os lançamentos da semana. O quadrinho, seu super-herói é um gênero, ótimo, mas você tem quadrinho americano de altíssima qualidade, você deve ter noticiado aqui. Exatamente. O David Mazzucchelli com o Asterios Poly, que tem um sujeito chamado, que eu nunca tinha visto, chamado David Small, que fez um álbum chamado Cicatrizes, que ele conta uma história. Ele tinha um problema nas cordas vocais e ele não falava direito na infância. Ele tem saiu aqui pela Companhia das Letras. É um álbum magnífico, que ele fala justamente da frustração dele de não conseguir falar. O que ele fazia? Ele desenhava. Então ele mostra essa... Uma forma de se expressar. Imagina, você passar a infância toda sem conseguir falar. Você fala, bom, sou... E criança é cruel, né? Você tem algum defeito, criança é cruel, né? E ele transforma isso numa grande arte. Mas aí tá, eu vejo hoje o quadrinho independente americano, que trouxe coisas geniais como Retalhos, Umbigo Sem Fundo, né? Que são coisas bem autorais e bem internas, né? Você percebe que o autor tem muito dele ali dentro da história, não é uma história fictícia só, tem muito da história dele. E isso o brasileiro já vem fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Eu estou com um projeto de fazer um álbum, quer dizer, estou há 11 anos e meio, doutorado, tocaia, candidatura, pesquisa, não sei o que e tal. É um álbum de 300 páginas, aquela coisa que é uma pesquisa histórica, é um crime que teria acontecido, né, na ficção, em São Paulo, em 1902. Então eu mesclo fotografia e desenho com aqueles caras que assentavam o trilho do bonde. 1902 foi quando o bonde elétrico chegou a São Paulo. Então os dois moravam num quarto e um morre com uma marretada na cabeça, aquela marreta de assentar o trilho do bonde. Bom, e aí tem uma história passada no Brás, que é perto da minha casa, em São Paulo, aquela vida operária do imigrante, do sujeito que chega de outros estados em São Paulo, e a história vem, se desenrola, conta um pouco disso, história do café e tal, e o crime só se revela no começo do século XXI, 100 anos depois, que é quando a arma do crime, a marreta, aparece, ela tinha desaparecido lá. Mas para você fazer histórias desse tipo, de 300 páginas, é como fazer um filme. Exatamente. É como fazer um filme. Exatamente. Eu tenho uma profunda admiração pelo Moon e pelo Bar, pelo Rafael Coutinho, que conseguem fazer álbuns de 300 páginas, e aquilo, porque isso é uma coisa que demanda um tempo maluco. Eu não estou conseguindo ter tempo para fazer isso, consigo fazer histórias curtas. Mas eu acho que a gente tem mais que desenvolver esse quadrinho brasileiro. Peraí, como é que você vai conciliar esse trabalho, né? A confecção dessa história em quadrinhos com uma possível eleição sua, né? Para vereador, que vai demandar um tempo tremendo, né? Eu não vou dormir. Não sei. Meu professor da faculdade falava isso, né? O que você faz da meia-noite às 6, né? Você deve ter o péssimo hábito de dormir, né? Eu tenho, mas eu desenho, o pouco que eu estou desenhando agora, eu estou desenhando à noite, eu desenho das 10 às 2 da manhã. Aí, porque eu trabalho, dou aula, eu escrevo, enfim, eu fiz outros livros que não de quadrinhos, né? Livros de jornalismo, eu fui várias vezes à Venezuela, então tenho 2 livros de reportagem sobre a Venezuela, eu tenho uma biografia do Barão de Mauá, que eu fiz, um livro desses Coffee Table Book, vou mandar aqui para livros sobre direitos humanos, enfim. Fiz outras coisas, mas acaba sendo o seguinte, você acaba tendo... Eu acho que uma característica nossa, uma vez o Enfio falou que os cartunistas brasileiros, pela precariedade do mercado, porque o que a gente precisa ver é o seguinte, publica-se muito, mas muito pouca gente consegue viver de quadrinhos. Né? Ah, sim. Você não tem uma indústria que te sustente. Então você tem que fazer ilustração, charge política, aí você vira jornalista, aí você vira professor, tudo, né, você vai se candidatar, enfim, porque você está se equilibrando.